Você já parou para pensar por que Jesus, após morrer e ressuscitar, apareceu para os seus discípulos? Sim, ele apareceu para os discípulos após a sua ressurreição. Vemos que os discípulos, depois da morte de Jesus, eles ficaram trancados dentro de casa, com muito medo, porque assim como o seu mestre tinha morrido, eles não sabiam que, como discípulos, o que poderia acontecer com eles, que eles também poderiam ir para a prisão e até mortos, como Jesus foi. Então, nós vemos em Lucas, capítulo 24, enquanto eles estavam ainda falando sobre será que Jesus realmente ressuscitou, porque alguns discípulos tinham chegado e falado sobre isso, enquanto falavam sobre esse assunto, o próprio Jesus apresentou-se a eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Nos dias de hoje, diríamos, eles achavam que tinham visto um fantasma. Ele lhes disse, Jesus então disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas feridas nas minhas mãos e nos meus pés. Sou eu mesmo, toque-me e veja. O espírito não tem carne e não tem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos, os pés, e por não crerem ainda, tão cheios eles estavam de alegria, de espanto, que Jesus perguntou: vocês têm algo aí para comer? Então deram um pedaço de peixe assado e Jesus comeu na presença deles. E Jesus disse: foi isso que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que havia sido dito ao meu respeito. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados em todas as nações. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Por que então Jesus aparece aos seus discípulos? Primeiro, porque eles estavam com medo. Eles tinham dúvidas: será que o nosso mestre de fato ressuscitou? Porque até aquele momento eles não tinham a convicção do que realmente era a ressurreição. Então Jesus aparece para eles e mostra as cicatrizes. O Agostinho, ele diz uma frase interessante: Jesus ressuscitou com suas feridas curadas e suas cicatrizes mantidas, pois ele julgou útil para os seus discípulos que suas cicatrizes fossem mantidas para que por meio delas as feridas dos corações fossem curadas. E assim, os discípulos podiam ver com a certeza: ele é o nosso Cristo, que deu a vida na cruz, que sofreu. Dá para ver as marcas nas mãos e nos pés. Jesus mostra as cicatrizes para que eles possam crer que quem está com eles é o Mestre. E quando pensamos que não temos mais nada, que não esperamos mais por nada, como aqueles discípulos escondidos, trancados em casa, com medo e dúvidas, Jesus nos surpreende. Assim como surpreendeu ali os discípulos, hoje, quando nós estamos com medo, em dúvida na vida de fé, devido a algo que aconteceu em nossa vida, o Senhor nos surpreende. Ele vem ao nosso encontro, ele dá sinais de quem ele de fato é. E ele prova, dizendo: eu sou o Filho de Deus crucificado. Olhe para mim. O ser humano é limitado, é pecador, e por isso não consegue ver além de si mesmo.
Então Jesus, mostrando-se ressuscitado para os seus discípulos, ia realmente trazer ao coração deles a convicção de fé e da ressurreição. Deus revela que há alternativas. Jesus venceu a morte. Até então, os discípulos talvez poderiam lembrar da ressurreição que Jesus tinha realizado na vida da filha de Jairo, na vida de Lázaro, mas era uma ressurreição não para a vida eterna. Eles morreram novamente, né? Eles morreram, mas a ressurreição que Jesus teve é uma ressurreição eterna. E Jesus, em alguns momentos da vida, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e olhos para ver, que vejam. Ou seja, a nossa fé é alimentada pela palavra de Deus, pela presença de Deus quando nós a sentimos. Jesus disse: porque vendo não enxergam e escutando não ouvem, muito menos compreenderam. Ou seja, eles tinham esquecido que Jesus havia dito que era necessário ele morrer na cruz e após 3 dias ressuscitar. Então Jesus sabia do medo e da dúvida dos seus discípulos, por isso ele aparece a eles com toda a paciência e amor. E como os discípulos achavam que estava diante deles um fantasma, ele pede comida também. Fantasmas não comem. E Jesus, então, ao comer o peixe, os discípulos veem em Jesus essa comunhão ali, lembrando também a última ceia que eles participaram. Eles veem em Jesus, realmente é aquele que era o mestre que estava junto com eles. Aquele que desceu dos céus está novamente conosco. E Jesus questiona eles: por que vocês estão assim tão amedrontados? Não lembram que é isso que deveria acontecer, que está registrado na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos? Que o Filho de Deus haveria de vir, padecer e ressuscitar? Então, o Senhor Jesus, ele mostra que ele é o cumprimento de toda a Escritura. Somente tendo Cristo no centro, quando lemos a palavra, quando a ouvimos, nós realmente entenderemos toda a Bíblia, todo o propósito de Deus através das suas Escrituras. Um pastor luterano certa vez afirmou, o Brackmeier: o centro da Bíblia, critério do Evangelho e autoridade última, porém, é o próprio Cristo. Assim, também Jesus diz, quando abre-se o entendimento ali dos discípulos, ele diz que há essa mensagem a ser pregada. Qual é a mensagem? A mensagem a ser pregada é o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, e a começar por Jerusalém. E Jesus diz: vocês serão minhas testemunhas. Vocês irão adiante e proclamarão isso que vocês acabaram de ver. Vocês presenciaram não só a minha vida e a minha morte, mas como a minha vida após a morte, a minha ressurreição. Então, a partir dos discípulos, toda a história nos revela que essa mensagem foi pregada. E se nós hoje temos a oportunidade de ouvir a palavra, é porque pessoas continuaram a testemunhar, a seguir o mandato de Jesus, de ir ao mundo pregando o Evangelho. Você já pensou nisso? Quantas pessoas falaram do Evangelho até que você também tivesse conhecimento dessa palavra? Essas pessoas, anteriormente a você, foram fiéis a Deus, ao chamado de Jesus de ir pelo mundo e ser testemunha daquilo que Jesus tem feito na vida delas. E assim, se você foi alcançado pelo amor de Cristo, também você é chamado a ser uma testemunha no mundo, ali onde você vive. E eu te pergunto, além de viver essa boa notícia de que Cristo veio ao mundo para arrependimento e perdão dos pecados, uma nova vida, além de viver isso na sua vida, você tem anunciado para outras pessoas? Se não tem feito isso ainda,
O que te impede para fazer? A ser uma verdadeira testemunha do amor de Deus, a fazer mais discípulos e mais pessoas se encontrarem com Cristo. E você pode falar do amor de Cristo na sua família, no seu trabalho, lá na sua escola, lá onde Deus tem colocado você, na cidade onde você mora, no país onde você está, para a transformação de vidas. O Evangelho, a boa notícia de Cristo, transforma a nossa vida. Quero te convidar a orar. Senhor Jesus, a tua palavra é uma palavra que mostra que Jesus se revelou aos seus discípulos em momento de dúvida e medo. Assim nós nos encontramos muitas vezes, por falta de fé, por falta de compromisso a ti. Nós temos tido dúvidas, porque os momentos difíceis ao nosso redor têm nos feito duvidar. Por isso pedimos perdão e queremos voltar os nossos olhos a tantos sinais que o Senhor tem mostrado na nossa vida. Queremos olhar humildemente para o Senhor e obedecer o teu chamado de ir também como testemunhas e anunciar essa boa notícia do Evangelho de arrependimento e perdão dos pecados. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele faça de você uma testemunha ali onde você está. Se disponha a servir.